E aí, turma, tudo bom com vocês? Bora para mais um vídeo aí, informativo. Hoje eu vou estar falando para vocês, sobre diagnóstico. O porquê nós cobramos um diagnóstico. Qual a diferença de um diagnóstico e um orçamento? Eu estou com um exemplo ali, um Fiesta, ano 2008, um problema de falhamento de cilindro. O carro já passou por outra oficina e não descobriram o defeito, não solucionaram o problema do cliente. O cliente trouxe o carro até a mim, veio de indicação, e eu passei para ele como que funciona os processos internos aqui da minha oficina, da minha empresa. E falei para ele que ia ser feito um diagnóstico, E ele perguntou se eu ia cobrar pelo orçamento. E eu expliquei para ele de forma clara e objetiva o que é um diagnóstico e o que é um orçamento. Ele deixou o veículo, já está feito o diagnóstico, já está desmontado ali algumas peças. Eu não vou estar mostrando para vocês o diagnóstico em si, mas o tema que eu quero abordar, ou o assunto, é o diagnóstico. O porquê ele deve ser cobrado. O que entra para ser cobrado o diagnóstico, certo? Não é uma simples olhada. E até mesmo um olhar técnico, de um profissional que é experiente aí no mercado, faz toda a diferença. E sempre quando esse pensamento vem a mim, eu me lembro que já tive aí muitos contratempos, dificuldades, e percebi que nenhum problema ele é constante. Então, o que eu posso dizer para vocês aí? Continua, olha para frente, que vocês vão vencer aí a dificuldade de vocês e vai para o próximo nível, certo? Umas 5 horas, entrou um no Firefly com ruído no motor, e é o diafragma da tampa de válvula. Com um simples teste de rodagem que eu fiz no carro, eu já percebi. Talvez outro técnico não perceberia, o próprio dono do carro não sabia o que era, mas é um outro assunto. Então, assim, até um olhar técnico de um profissional experiente faz toda a diferença, certo? Vou estar mostrando o carro lá para vocês, o que foi encontrado no carro, e vou estar passando o porquê, esse assunto tão polêmico, que ainda não entrou na cabeça aí de alguns clientes e até mesmo alguns reparadores, Tem amigo da graxa aí que não sabe valorizar ou até mesmo cobrar pelo teu serviço. Então eu vou estar te passando uma visão de ferramental, certo? Para você entender o porquê você tem que valorizar o teu serviço e o porquê você tem que cobrar pelo teu diagnóstico. Bacana? Bora lá pro carro. Então é o seguinte, pessoal. Primeiro atendimento que eu fiz desse carro aqui, o cliente passou para mim que o carro falhava. Eu tenho até aqui, as anotações aqui passadas pelo dono do carro. Vou estar compartilhando aqui com vocês, Isso aqui é uma entrada de controle, certo? Quando o carro chega, a gente anota as informações passadas pelo cliente e aqui o diagnóstico, certo? O cliente passou para mim que o carro está sem força e perca de potência. Eu perguntei qual combustível que estava abastecido o carro, para mim verificar o AF, Ele está na gasolina. A luz da injeção acendeu e depois apagou. E o carro também está baixando água, certo? É um outro problema. E aqui o que já foi substituído em outra oficina. Foi trocado cabo, vela e bobina de ignição, certo? Aqui está o diagnóstico. Parte de vazamento: cavalete d'água, jogo de cabo e jogo de vela. Eu já vou estar mostrando para vocês. E aqui, equipamentos usados. A gente usou o scanner para ter acesso aos códigos de falha e depois o osciloscópio, matamos o defeito, certo? Certo, pessoal? Entrei com o scanner no carro, deu o código de falha relacionado a bico. O cliente falou que lá na outra oficina, onde ele levou, o profissional lá desconectou os bicos, para ver se achava ali o falhamento de cilindro. É um teste de queda de cilindro, que a gente chama. Então, o código era por conta disso. O defeito do carro está no sistema de ignição, Segundo o cliente, amanhã eu vou conversar com ele certinho, foi trocado cabo, vela e bobina. O jogo de vela não foi trocado, vou mostrar para vocês. O jogo de cabo não, o jogo de vela. E os cabos
Dois estão ruins, estão com a resistência rompida. Eu vou estar fazendo o teste aqui e mostrando para vocês. Primeiro eu medi com o osciloscópio, eu peguei ali um encurtamento de centelha, desmontei para fazer uma análise visual e matei o defeito. Filma aqui, ó, nessa região aqui. Ó, começar pelas velas. Certeza que essas velas aqui não foram trocadas. Pode aproximar, Cássio. Ó, essa daqui tem o logo da Ford ainda. E essa daqui, ó, é uma NGK verde, ó, uma vela green. Então essas velas não foram trocadas. Olha como a rosca da vela está carbonizada. Certo? Então começa por aqui. Um detalhe que eu percebi, esse jogo de cabo aqui, da marca Motorcraft, que seria original Ford. Só que o cabo ele é muito molenga. Para mim é um cabo falsificado, pessoal. Não posso afirmar com 100% de certeza, mas eu nunca vi um cabo da Motorcraft. Geralmente quando ele vem original Ford, ele é da NGK. E é um material bem esquisito mesmo, meio molenga. Então eu vou estar medindo a resistência e mostrando para vocês, ó. Vou colocar o multímetro aqui, ó, em escala ômica, para a gente estar medindo. O teste aqui é bem simples, mas eu vou fazendo passo a passo aí com vocês. Ó. Peraí. Aí. Uma ponta do cabo, vou inserir uma ponta do multímetro no cabo e a outra ponta aqui, ó. Ó. Mostra aqui, Cássio, ó. Esse cabo tá com a resistência rompida, pessoal. Certo? Mostra aqui na minha mão agora, ó. Beleza? Vou deixar ele de lado aqui. Vamos pegar outro. Ó, esse aqui, ó, tá dando 6,18K, ou seja, aproximadamente 6.000 ohms. Esse tá dentro do aceitável, ó. Eu aperto o cabo assim, ó, porque se ele tiver rompido, eu consigo enxergar, ó. Pode ver que a leitura lá varia muito pouco, mas ela não corta. Vamos pro próximo. Ó, mesma coisa. Resistência rompida. Agora vamos por último. Ó, 5K,27. Ou seja, teste bem simples, multímetro. Dois cabos estão ruins, dois cabos estão bons, certo? A bobina realmente é nova, é uma NGK. Aproxima aqui, ó, top de linha. Uso bastante na minha oficina. Gosto muito das bobinas, cabo e vela da NGK. O que eu vou fazer? Amanhã eu vou pedir um jogo de cabo e vela e montar com essa bobina. Porque como o cabo está rompido, acaba dando retorno. Pode ter danificado a bobina, mas isso eu consigo enxergar com o osciloscópio. E foi o diferencial para me chegar no diagnóstico assertivo. E eu vou estar entrando agora no assunto diagnóstico, mas eu mostrei para vocês um pouco da parte técnica, né? O caminho que eu fiz para chegar no diagnóstico. É um defeito simples, cabo e vela. Já passou por outra oficina e não foi pego. É onde vem o diferencial. E o porquê você tem que cobrar, saber cobrar e saber passar isso para o cliente. Entende? Não é só, o diagnóstico é tanto. Não, explicar de forma simples, clara e objetiva. Foi o suficiente para o cliente falar, ó, pode fazer o diagnóstico. Bacana? Agora eu vou mostrar os equipamentos lá para vocês e a gente conclui esse papo. Então é o seguinte, pessoal. Logo na entrada aqui na oficina, onde eu recepciono meus clientes, eu tenho esse informativo aqui, ó. Aqui está uma folha, né? Tem algumas tabelas de valores. Eu quero que vocês foquem aqui, que é o mais importante. O que é o diagnóstico? É um serviço necessário para verificar possíveis defeitos no veículo. Bacana? E o orçamento é a elaboração do custo do serviço realizado do diagnóstico. Ou seja, para mim montar um orçamento assertivo, eu preciso de um diagnóstico assertivo. Para mim gerar um diagnóstico no veículo do meu cliente, eu tenho custos, tanto com equipamentos,
tanto o profissional. É a parte que eu vou entrar agora. Certo? Mostrei para vocês lá o informativo. Quem precisar aí, tira um print. Já deixa bem na porta aí, né? Ou na parte que vocês recepcionam aí o cliente de vocês. Pessoal, para me chegar o defeito do Fiesta, eu precisei usar meu scanner, né? O scanner 3 da Raven. Precisei usar o meu notebook, né? Junto com o meu osciloscópio aí, o New Tecnoscópio. Para vocês terem uma noção de custo, só o notebook com a minha literatura, aqui pessoal, tem em média R$5.000 investido. Só o notebook e a literatura. Se a gente for colocar entre notebook, osciloscópio, scanner, né? Tem um outro aqui, bem conhecido aí por vocês, o FG600, certo? E aqui eu tenho mais alguns equipamentos aí para teste, como multímetros, teste de bateria, leitora de sinal. Tenho mais uma caneta de polaridade ali. Aqui, pessoal, em média, tá? Talvez seja mais. Eu tenho uns R$12.000 de equipamento. Tá? Não estou mostrando para ficar me exibindo, pessoal, não é isso. Eu quero que vocês aprendam a trabalhar de forma justa e ter um lucro justo, né? É isso que eu quero passar para vocês. Então aqui, em média, eu tenho R$12.000 de equipamento investido. Então, para mim chegar no diagnóstico daquele cara, eu tenho um investimento. Além do profissional que eu preciso colocar aqui para trabalhar. Ou é meu filho, ou um dos meus funcionários, ou eu mesmo. Que nós também temos um custo para estar aqui. Certo? Não adianta ferramenta boa na mão de um cara que não sabe trabalhar. Então você tem que ter um bom técnico para poder manusear e executar o serviço com excelência. Bacana? Tem a máquina de bico também, acabei nem falando dela. Tem a bancada de injeção aí, a gente usa para serviço de injeção e montagem de motor também. Então isso tudo é um investimento, beleza? Chegamos até aqui, agora vamos bater aquele papo top. Certo? Estou indo aqui para o final aqui da oficina e passa muitas motos, né, na porta da oficina, faz muito barulho. Então é o seguinte, pessoal, vamos bater aquele papo bacana agora. Se para você trabalhar, independente se você estiver na garagem, você tem um custo, você vai precisar de equipamentos. Salão pequeno aumentou o custo. Um salão grande na avenida, o custo é mais elevado. Por isso que eu passei a hora técnica, né? Como calcular a hora técnica para vocês trabalharem de forma justa. Até hoje, pessoal, ainda recebo ligação de profissionais próximos aqui. O cara liga para mim e pergunta: quanto você está cobrando para fazer tal serviço, um tal diagnóstico? Pessoal, não é assim que se trabalha. Ache o seu custo e você vai ser justo. Às vezes o meu custo está fora do seu, mas o seu valor é justo de acordo com o seu custo fixo, né? Quem assistiu o vídeo de como calcular a hora técnica vai entender o que eu estou falando. Então vamos lá. Se para identificar um defeito do carro eu preciso de equipamentos, é justo você cobrar pelo teu diagnóstico. O diagnóstico é o tempo dedicado para descobrir o defeito, né, o problema, e também valores de equipamentos agregados, como scanner, osciloscópio, notebook, tablet, literatura técnica, multímetro, caneta leitora de sinal, teste de bateria, máquina de bico. Olha o tanto de coisas, pessoal, tanto de equipamento que a gente precisa comprar para te gerar um bom diagnóstico e você gastar o valor justo. Não é para te empurrar serviço, não é para o carro parar ali na porta e você espetar o scanner e falar: ó, é R$120, né, como eu escuto aí. Não. O equipamento é para auxiliar o técnico a chegar no defeito. Só que nada é de graça, pessoal, nada é barato. Essa é a verdade. Então nós cobramos por conta disso. Muitos clientes, infelizmente, até hoje, não entendem. Eu escuto muito na porta, diariamente, semanalmente. Pô, meu, é o que eu escuto. Acredito que vocês também escutam isso. Você vai cobrar para olhar meu carro?
Para olhar, eu não cobro, porque o carro está na porta, eu estou olhando para ele. Mas a partir do momento que eu comecei a trabalhar no carro, é cobrado, certo? Uma coisa também que a gente tem que ser justo, pessoal. Pega um defeito de injeção, aquele BO, aquele carro que já passou por várias oficinas, que foi fuçado, que os fios foram cutucados, que os conectores tá tudo quebrado. Se tiver fora da minha capacidade técnica, eu dedico ali 1 hora no carro, eu vejo que é BO, é módulo, os fios tá tudo bagunçado, eu falo pro cliente, ó, leva no profissional de módulo ou leva no eletricista e eu não cobro nada. Eu penso que a gente tem que ser justo também. Outro exemplo também, o cliente para na porta, o cliente é leigo, a luz da injeção acendeu, acredito que acontece muito com vocês também. E o cliente pergunta, ó, minha luz acendeu, quanto você cobra para passar o scanner? Eu sou bem direto com o cliente, falo, ó, eu não vendo escaneamento na porta. Eu falo isso muito para cliente aqui, né? Freguês, né? Que depois ele vira meu cliente, porque ele vê a nossa sinceridade e a nossa honestidade. Ele fala, por quê? Pergunta, né? O cliente é leigo, pessoal, a gente tem que orientar. Fala, ó, se eu entrar com o scanner no teu carro e apagar a luz, o senhor vai chegar, vai rodar 1 km, às vezes nem isso, a luz vai acender de novo. Então, se a luz acendeu, o carro está falhando, está com perca de potência, é porque tem um problema. Então, tem que ser resolvido esse problema, depois ser apagada a luz da injeção. E vem todo o serviço, né? Verificar corpo de borboleta, filtros, enfim, o serviço padrão. E eu fidelizo muitos clientes por conta disso, porque não precisa empurrar serviço. A gente tem que ser justo, pessoal. A nossa área, né? Nossa área automotiva, infelizmente, por conta dos maus profissionais, ela é muito taxada como picareta. Então a gente tem que ser o diferencial do mercado. Pessoal, eu tenho 5 anos de oficina. Minha oficina vive sempre lotada. Aqui na avenida tem 5 auto center na pegada aqui da minha oficina. Então assim, pessoal, não é tempo de mercado, é você trabalhar justo e correto. Porque os teus clientes, eles vão trazer clientes para vocês, certo? Eu vou falar uma coisa para vocês, que a minha clientela não é do YouTube e ela não é do Instagram. Eu faço meu trabalho aqui, né, para ajudar vocês, mas a minha clientela, ela é muito do boca a boca mesmo, né? Um indicando o outro e o pessoal vai chegando. Chega cliente novo, né, que a gente não conhece, ele é a primeira vez, eu pergunto, e o cliente fala, não, tal fulano me indicou. Então é assim que funciona, beleza? Então de uma vez por todas, né, aprenda a diferenciar o que é um orçamento e o que é um diagnóstico, beleza? O diagnóstico, novamente, é o tempo dedicado para descobrir um problema, né, um falhamento, por exemplo. O orçamento ele é gerado depois do diagnóstico. Se o cliente não aprovou, aí você tem que cobrar pelo teu diagnóstico. Aqui na minha oficina, o diagnóstico desse é a partir de 2 horas técnicas. Então eu já passo o valor para o cliente. Se ele não concorda, eu peço para ele, falo para ele que então que não vai dar certo, a gente não vai fechar negócio. Simples assim. Agora eu vou lá, trabalho no carro, me dedico, descubro o defeito. Quando eu passo o orçamento ele não aprova, ele pega o carro e leva em outro lugar para fazer. Ele já sabe o problema, já está tudo na mão dele. Então, pessoal, aprenda a trabalhar, beleza? É isso aí. Um vídeo aí que eu sei que vocês gostam, né? Isso é um procedimento interno aí da minha oficina e eu estou abrindo para vocês, beleza? Se gostaram da dica, né? Ou das dicas, aquele like top, se inscreva aí no canal se você não é inscrito, que sempre está entrando dica dessa forma aí, beleza? Já ativa o sininho, deixa aquele like top, já compartilha o conteúdo aí com o amigo da graxa. Tamo junto, pessoal. Valeu! Certo, pessoal? Se gostaram do vídeo, não esqueça, deixa um like, beleza? Logo aqui embaixo, clica, se inscreva no canal e aqui do lado, pessoal, vai ter um link para você estar assistindo um novo vídeo, beleza? Assiste esse vídeo que vai agregar em conhecimento, beleza? Vamos crescer junto aí.